Aqui é a professora Patrícia para mais uma aula de estruturas de dados 1 e nessa aula a gente começa a estudar as estruturas do tipo árvore. As estruturas do tipo árvore são estruturas hierárquicas e são bem diferentes das estruturas lineares que a gente estudou na primeira parte do curso, as listas, filas e pilhas. Essas estruturas são altamente recursivas e, portanto, os algoritmos de manipulação dessas estruturas, das árvores, são recursivos, tá? Em sua maioria. Então, a gente precisa, nesse ponto, entender muito bem a recursão. Se você ainda não assistiu os vídeos sobre recursão, recomendo altamente assistir esses vídeos antes de assistir esse vídeo de árvore. E por que a gente precisa estudar as estruturas hierárquicas? Né? Primeiro porque vários problemas, vários domínios têm a natureza hierárquica. Por exemplo, a hierarquia de pastas, árvore genealógica e outros problemas. E as estruturas de dados lineares, elas não são adequadas para representar esse tipo de problema hierárquico. E aí a gente precisa aprender essas estruturas, implementar essas estruturas, e até porque as árvores e vários tipos de árvores são muito eficientes para a gente fazer busca, são muito utilizadas no mundo real, né, em problemas reais. Então a gente precisa entender melhor e saber como implementar essas árvores. Mas qual seria a definição de uma árvore? Né? A árvore, como eu já disse, é uma estrutura de dados recursiva e a definição segue essa natureza. E a gente pode definir uma árvore como um conjunto de nós, né? Eu estou chamando aqui, não vou chamar de célula, mas eu costumava chamar de célula da lista, e a partir de agora eu vou chamar de nó. Então, a partir de agora, os elementos dessa estrutura de dados são chamados de nó. E numa árvore existe um nó raiz, com 0 ou mais subárvores. Então, aqui a gente tem essa figura que eu tenho nó raiz com 0 ou mais subárvores. E cada uma dessas subárvores são conectadas com nó raiz e cada uma dessas subárvores pode ser definida da mesma forma. Daí a natureza recursiva, né? Essa subárvore pode ser definida como um nó raiz e um conjunto de 0 ou mais subárvores conectadas a essa raiz, tá? Os nós internos da árvore são nós que têm filhos, e os nós externos ou nós folhas são os nós da árvore que não têm filhos. Continuando aqui, podemos representar árvores de várias formas, a gente vai usar algumas representações, e eu mostro aí 3 possíveis representações de árvore. Uma representação hierárquica, que eu acho bem intuitiva, né? A gente tem nessa representação hierárquica que o nó A é o nó raiz dessa árvore, e as duas subárvores, uma subárvore à esquerda de A, que é a subárvore cuja raiz é E, e a subárvore à esquerda de A, à direita de A, desculpa, é a subárvore cujo nó raiz é o C. E essa representação segue essa definição para as outras subárvores dessa árvore, ok? Existem algumas pessoas, alguns domínios que utilizam o diagrama de inclusão, que é essa daqui, por exemplo, a árvore A é o maior conjunto de todos, que contém todos os outros conjuntos, e como subconjunto de A tem o B e o C, e assim sucessivamente. Existe também a representação por parênteses aninhado, que é essa representação que eu coloco aí, que abre parênteses, tem o nó raiz que é o A, abre parênteses a subárvore da esquerda B, fecha parênteses significa que essa subárvore acabou. Abre parênteses a subárvore da direita de A. Enfim, é uma representação que segue esse padrão de parênteses aninhados para representar essa hierarquia, ok? Os conceitos básicos de árvore que a gente precisa entender é que a gente pode falar de nós filhos, de um outro nó, posso falar de nós pais, aí tem gente que fala de nós tios, a gente não costuma usar esse termo. E outro conceito importante é o grau de saída de um nó, que é o número de filhos de um nó. Então, se você fala que um nó tem grau de saída 3, ele pode ter até 3 filhos. O nó folha, portanto, tem um grau de saída nulo, porque é um nó que não tem nenhum filho. E um nó interno ou interior tem um grau de saída diferente de nulo. E aí, quando a gente fala de grau de uma árvore, aqui em cima a gente falava de grau de saída de um nó.
E aí a gente pode também falar de grau de uma árvore, que é o máximo grau de saída de qualquer nó desta árvore, ok? E podemos usar árvores binárias, por exemplo, que são árvores que têm grau de saída 2. Veja, o grau de saída de uma árvore, como eu disse, é o máximo grau de saída de qualquer nó dessa árvore. Então, uma árvore binária é uma árvore com grau de saída 2. Pode ser utilizada essa árvore binária para representar expressões aritméticas binárias. Nessas expressões aritméticas binárias, portanto, expressões que suportam operadores binários, como a soma, subtração, multiplicação e divisão, que são operadores que aceitam dois operandos, né, operando 1 e o 2, por exemplo, aqui na soma 3 mais 6, a gente tem um operador que é a soma, um dos operandos é 3 e o outro operando é 6, né? Enfim, se a gente quiser utilizar uma árvore binária para representar essa expressão, a gente vai perceber que os nós folha, que são os nós que não têm filhos, representam os operandos, enquanto os nós internos representam os operadores, tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer representação hierárquica de uma árvore para essa expressão aritmética, eu posso fazer o seguinte, essa representação. Eu tenho a soma, então eu vou lendo aqui da esquerda para a direita, eu tenho 3, que na verdade, nessa expressão, se a gente olha no todo aqui, a gente precisa resolver, como a gente tem um parênteses aqui, existe uma prioridade, e aqui é uma soma, existe uma prioridade das operações que é definida pelo parênteses. Então, eu preciso resolver essa operação que está dentro desse parênteses antes de resolver as outras operações que estão, por exemplo, essa multiplicação. Então, a gente tem aqui que percebemos que as operações são resolvidas na prioridade nos níveis mais baixos da árvore, de baixo para cima. Então, 3 mais 6 é uma operação que vai ser resolvida antes por causa da prioridade do parênteses. Então, a gente tem que 3 e 6 são os nós folha, porque eles são os operandos, e o operador é um nó interno, ou seja, os operandos são filhos dele. O operador, nesse caso, é a soma. Do outro lado, a gente tem a subtração, que também tem prioridade por causa do parênteses. Eu tenho a subtração que à esquerda é o 4, à direita é 1, que vai fazer 4 menos 1. E depois que eu resolver a soma e resolver a subtração, a gente vai resolver o resultado da soma e da subtração sobe aqui, que vão ser os operandos da multiplicação, né? É assim que funciona essa expressão aritmética. Eu resolvo a soma desse lado, a subtração desse lado e depois eu multiplico. Essa multiplicação está representando isso daqui. Por último, eu tenho essa soma com 5, que é o operador de soma, e à direita vai ter o 5, ou seja, deixa eu pegar minha canetinha aqui para fazer uma demonstração. Então, aqui se eu coloco a caneta, posso colocar com o vermelho mesmo, eu tenho essa soma, eu vou ter o resultado dessa soma vindo para cá, que é 9, o resultado dessa subtração vindo para cá, que é 3, o resultado dessa multiplicação para cá, que é 27, e aí eu tenho a soma que é 27 mais 5, ok, gente? Que é o resultado final, 32, tá certo? Então, nós podemos representar a expressão aritmética, que é dada nesse formato aqui, utilizando uma árvore binária. Então, a gente vê aí uma das utilidades da árvore binária. Nesse caso, ela serve para resolver essa expressão aritmética, definindo, através de sua estrutura hierárquica, as prioridades entre os operadores. E a gente tem uma notação que é muito utilizada, que eu não mostrei naquele slide, mas estou mostrando nesse slide separado, que é a notação textual, utilizando os operadores menor e maior, tá? Árvore vazia, nessa representação, é representada por menor e maior sem nada dentro, e árvores não vazias são representadas por raiz, seguido de subárvore da esquerda, seguido de subárvore da direita, ok? Então, se a gente pega esse exemplo aqui, olha, abriu o parênteses, a gente vai ter a raiz da árvore, que é o A, ok?
Abriu, parênteses não, né, o menor, desculpa, abriu o sinal de menor, depois abriu o sinal de menor de novo. Como eu tenho é uma árvore binária, essa notação é para representação de árvore binária, eu vou para a esquerda, tá? Essa representação define que o primeiro caminhamento é para a esquerda. Abriu de novo, utilizando o sinal de maior, só que abriu e fechou. Então, portanto, aqui a subárvore da esquerda é nulo. Acabei de caminhar na esquerda. Vou agora para a subárvore da direita de B. B tem a subárvore da esquerda e tem agora a subárvore da direita de B, que é a letra D, é o nó D, ok? Seguido de subárvore da esquerda, subárvore da direita, que são ambos nulos. Fechei, esse parênteses fecha a árvore D, parênteses não, estou com parênteses na cabeça, né? Esse sinal de maior fecha a árvore D e esse outro sinal de maior fecha a árvore B. Subimos, portanto, para A novamente, que é a raiz. Agora a gente vai analisar a subárvore da direita de A. Abrimos agora o sinal, utilizando o sinal de menor. Temos aí a raiz dessa subárvore, C, seguido da subárvore da direita, da esquerda, que é E. Tem subárvore da esquerda e direita nulo. Então, o nó folha, né? O nó folha é sempre seguido de duas árvores, subárvores nulas. E F começa a subárvore da direita de C, que é também um nó raiz. Montamos, portanto, conseguimos montar, portanto, essa árvore seguindo essa representação de notação de menor e maior, tá, gente? A representação de árvores binárias. E agora a gente começa a falar de uma possível implementação em C, né? Como que a gente pode implementar uma árvore cuja definição é uma árvore binária que cada nó tem 0, 1 ou 2 filhos, né? Uma árvore binária, então de grau 2, ela pode ter, qualquer nó pode ter de 0 a 2 filhos. E aí uma definição é uma árvore binária é uma árvore vazia ou então é um nó raiz seguido de duas subárvores. A subárvore da esquerda, a gente costuma representar por SAD, e a subárvore da direita, SAD, e a subárvore da esquerda, SAE, tá? Então, a gente tem essa representação aqui de árvore binária, então essa definição ou, por um lado, que é vazia, ou então é subárvore, um nó raiz seguido de duas subárvores da esquerda e subárvore da direita. Obviamente, essa subárvore segue essa mesma definição, daí a recursão, e a subárvore da direita também pode seguir essa mesma definição, quer dizer, ela pode ser ou vazia ou uma raiz seguida de subárvore da esquerda e subárvore da direita, ok? E aí a gente vê que a representação em C segue essa definição, né? A representação de uma árvore binária em C, para ter acesso a essa árvore binária, vai ser um ponteiro para o nó raiz. E o que é esse nó, né? É uma estrutura em C que contém a informação propriamente dita, né? Essa árvore, se a gente está querendo manipular uma árvore, por exemplo, uma árvore de pastas, cada nó dessa árvore representa uma pasta, né? Então, a gente está manipulando essa árvore para representar alguma coisa. Então, ela pode ser de uma árvore de alunos, uma árvore de caractere, uma árvore de inteiro, enfim, que a gente quer representar. Então, cada nó dessa árvore vai ser representada por... cada nó dessa árvore vai conter informação e vai conter dois ponteiros para a subárvore. Uma subárvore à esquerda, outra subárvore da direita. Então, a gente pensa nessa representação aqui de árvore. O tipo, a estrutura struct-árvore vai ter a informação, nesse caso a minha árvore é de caractere simples, mas poderia ser uma árvore de aluno, por exemplo. Cada nó vai apontar para um aluninho. E a gente tem aqui a recursão, né? O ponteiro ESC, o campo ESC, que é o ponteiro para a estrutura árvore, ou seja, um ponteiro para a estrutura desse tipo, e dir, que é um ponteiro para a estrutura desse tipo. Tá certo? Então, aqui a gente está definindo essa estrutura, a estrutura da árvore, que são os nós dessa árvore.